A protagonista da história de hoje é Evelyn Dick, acusada de ser uma assassina fria e que escandalizou o Canadá na época da cobertura de seus crimes. Pela imprensa, ela foi chamada até de viúva negra, em alusão às aranhas fêmeas do gênero Latrodectus. Essas aranhas na cor preta ou marrom escuro, com detalhes em vermelho, são facilmente reconhecidas tanto pela sua coloração quanto pelo corpo em forma de ampulheta. Pesa também sobre elas a reputação de matarem um macho logo após o acasalamento e ainda o devorarem para repor as energias e se prepararem para os filhotes que virão. Na verdade, estudos mais recentes afirmam que os machos morrem pelo esforço extremo que realizaram durante a cópula. Então, é como um homicídio que passou de doloso a culposo. Uma representação bem desagradável do ciclo da vida e que nos remete a uma tragédia grega. Muito bem, a bela Evelyn Dick agiu de maneira tão cruel que foi comparada a esses aracnídeos e deu ensejo a declararem que seu casamento foi do tipo amor aos pedaços. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar o caso, quero dar uma dica importante sobre segurança online. Você já conhece a Surfshark? A Surfshark, galera, é um serviço de VPN. Se você ainda não sabe o que é VPN, é um serviço que criptografa os dados da sua conexão, deixando o seu IP verdadeiro oculto e totalmente protegido. O serviço também bloqueia rastreadores e malwares. E apesar de ser super completo, o programa é levinho e roda fácil no celular, tablet e também no computador. Outra coisa massa demais da Surfshark é que você pode mudar o país da sua conexão com apenas um clique e acessar todo o conteúdo exclusivo daquela região específica, como por exemplo da Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming. E o mais legal de tudo é que tem presente para os insólitos. Usando o cupom OINSÓLITO você ganha 83% de desconto, mais 3 meses grátis. Então corre lá, o link vai estar aí na descrição para você começar a usar a Surfshark, fechou? Recados dados, vamos aos fatos. Evelyn McLean Dick nasceu em 13 de outubro de 1920 em Ontário, no Canadá. Seus pais, Donald e Alexandra McLean, eram imigrantes escoceses, e Donald era condutor de bondes da Hamilton Street Railway. Infelizmente, a família era bem disfuncional, pois Donald era um alcoólatra abusivo e os McLeans viviam além de seus meios, ostentando uma situação econômica inexistente, e até mesmo enviando Evelyn para a Academia Loreto, uma instituição católica de ensino para meninas com uma mensalidade bem elevada. Consta que em algum momento da sua vida, o pai de Evelyn alcançou um cargo administrativo que lhe deu acesso às finanças da empresa. Então, ele complementou sua modesta renda roubando dinheiro diretamente do cofre de onde trabalhava. Sabemos que o casamento de Donald e Alexandra tinha muitos altos e baixos, que levaram o casal a se separar diversas vezes. Apesar de eles imporem restrições em relação às amizades de Evelyn na sua infância, pois ela não podia se associar com outras crianças na vizinhança, isso supostamente por eles a considerarem muito frágil para brincar na rua. Na sua juventude, ela foi fortemente incentivada a participar de eventos onde estava presente a elite da cidade. Outro fato bastante peculiar é que a menina era enviada para fazer compras com grandes somas de dinheiro nas mãos, deixando assim claro para todos que a família vivia em uma situação econômica muito boa. Na verdade, superior ao esperado pelo emprego de Donald. Evelyn organizou festas luxuosas no Royal Connaught Hotel, o melhor de Hamilton, e gastou dinheiro livremente com seus amigos, mas sua aceitação social sempre foi mínima. Quanto a Alexandra, ela encontrou a filha desde muito jovem a usar sua beleza para atrair homens que pudessem lhe comprar presentes caros, como joias e casacos de pele. Assim, os amantes da atraente Evelyn incluíram vários homens da companhia Hamilton Street, ricos e proeminentes, com quem ela passou muito tempo em lugares fora da cidade e em pistas de corrida. Em julho de 1942, aos 22 anos, Evelyn deu à luz uma filha, Heather White, que apresentou uma deficiência intelectual e que assim exigia muita atenção de sua mãe e avós. No ano seguinte,
Evelyn teve outro bebê, um natimorto, e por fim, em 5 de setembro de 1944, nasceu Peter David White. Porém, ela voltou para casa do hospital sem o bebê, alegando que o tinha deixado na Sociedade de Ajuda à Criança para Adoção, porque Donald não queria outro neto em casa. Ninguém tem certeza de quem era o pai dessas crianças. Para todo mundo, Evelyn anunciou que estava casada com um militar que servia no exército e cujo sobrenome era White. Porém, posteriormente, investigações não encontraram evidências do seu casamento e nem registros militares que provassem a existência de tal pessoa. Em junho de 1945, Evelyn, juntamente com sua filha e sua mãe, mudaram-se para um apartamento no centro de Hamilton. Depois de um mês, Evelyn surpreendeu sua mãe ao anunciar que em 2 semanas iria se casar com John Dick. John Dick era um imigrante russo empregado como motorista de bonde. Ele era 15 anos mais velho que Evelyn, e aparentemente ela foi enganada pelo comportamento social dele, que dava a entender que ele era um homem rico capaz de suportar o extravagante estilo de vida dela. Evelyn se apresentou como uma respeitável viúva de um oficial naval canadense chamado White, que tinha morrido na Segunda Guerra Mundial. Então, depois de algumas semanas, Evelyn e Dick ficaram noivos. Os pais de Evelyn desaprovaram esse relacionamento ao ponto de não comparecerem à pequena cerimônia de casamento que aconteceu em 4 de outubro de 1945. E aqui, como vocês podem imaginar, tão logo Evelyn descobriu que o marido não estava bem financeiramente, ela o abandonou e retomou o romance com um homem chamado Bill Borozuk. No entanto, John Dick acreditava que o casamento poderia funcionar. Assim, ele a convenceu a voltar para casa. Os meses em que conviveram foram tempestuosos, especialmente por causa dos relacionamentos extraconjugais de Evelyn, não só com Bill, mas com outros amantes. Quando enfim John saiu de casa, e aqui sabemos que o imóvel já estava em nome dela, ele pediu ajuda ao sogro. Sua expectativa era que Donald McLean fizesse a filha se comportar como uma esposa respeitável, mas ele se recusou a interferir nesse assunto doméstico do casal. Foi então que novos problemas surgiram quando John Dick ameaçou denunciar o sogro por ele lesar a companhia onde ambos trabalhavam. Ou seja, aquele grande segredo da família McLean que Evelyn havia confidenciado ao marido, em algum momento, se transformou numa moeda de troca nessa chantagem. Porém, as coisas não aconteceram como Dick planejava. Muito longe disso, pois Donald McLean, ao invés de ajudar o genro, ameaçou matá-lo. Dick, sem ver outra opção, então denunciou o sogro à polícia. Mas isso se transformou na sua própria sentença de morte. John Dick foi visto com vida pela última vez em 6 de março de 46, em um restaurante em Hamilton, e depois desapareceu. Em 16 de março de 1946, 5 crianças caminhando ao longo de uma trilha na montanha de Hamilton se depararam com uma visão grotesca, que inicialmente eles pensaram ser um porco morto. Quando as crianças chegaram mais perto, puderam identificar que, na realidade, era um tronco humano sem cabeça e sem membros. Os investigadores da polícia logo determinaram que ele estava lá há 10 dias e que havia 2 buracos de bala no peito. Exames complementares do médico legista levaram à identificação da vítima, isso em função da presença de um cisto na parte posterior das costas e de um testículo com má formação. Obviamente que a empresa onde John Dick trabalhava como motorista reportou a sua ausência. Isso facilitou a identificação do corpo. A brutalidade do crime rapidamente ganhou todas as manchetes como o crime do torso. Apesar da barbárie envolvida no crime, foi Evelyn, a esposa da vítima, há apenas 6 meses, que se tornou a principal suspeita do homicídio. As desconfianças dos investigadores se deram, em parte, pelo estranho comportamento da jovem mulher
e uma série de declarações bizarras e inconsistentes, nas quais ela inicialmente afirmou que não sabia nada sobre o desaparecimento e morte do marido. Porém, depois vieram as seguintes versões. Um assassino italiano desconhecido estava procurando John porque ele estava tendo um caso com a mulher desse mafioso. Sua filha Heather tinha se cortado no carro, causando as manchas de sangue. Um homem disse a Evelyn que John seria punido por engravidar uma mulher. Então, ela foi obrigada a emprestar seu carro ao tal homem e quando ele devolveu o veículo, ali estava um pacote contendo partes de John, que ela ajudou a descartar na floresta. E Bill Borzak tinha contratado assassinos italianos para acabar com a vida de John. Para quem não lembra aí, o Bill era o amante lá da esposa dele, né? Os detetives, jornalistas e público que acompanhavam de perto todo esse caso, até então inédito nas páginas criminais de Ontário, a bela Evelyn Dick era tudo menos inocente. Foi durante o interrogatório que revistaram sua casa e aqui, pasmem, meus caros abduzidos, no sótão foi encontrada uma mala que continha o corpo de uma criança envolto em concreto, um bebê. Mais tarde, se provou que ele era Peter, o filho de Evelyn nascido lá em 1944 e supostamente dado para adoção. Outras buscas realizadas, inclusive na residência de seus pais, na Avenida Carrick 32, localizaram ossos humanos carbonizados dentro da fornalha e pedaços de roupas de um uniforme da Hamilton Street. Detetives ainda descobriram um carro com assentos manchados de sangue e uma gravata que foi identificada como pertencente a John Dick. Assim, sem uma confissão, mas com incriminações, muitas e muitas evidências físicas e circunstanciais, Evelyn, seus pais e seu amante foram acusados do assassinato de Dick. Evelyn e Bill foram igualmente responsabilizados pelo infanticídio, e seu pai, o Donald McLean, também respondeu pelo roubo de milhares de dólares da companhia. Os advogados de Evelyn conseguiram que ela fosse julgada separadamente de Borzak, o seu amante, e Donald McLean, o pai, na esperança de que isso permitisse que Evelyn aparecesse diante do júri como uma jovem atraente e frágil, incapaz de cometer um assassinato tão atroz. Em 7 de outubro de 1946, o julgamento teve início com Alexandra McLean, a mãe de Evelyn, testemunhando contra ela. Isso como parte do acordo de imunidade que a mulher fez. Uma delação premiada daquele tipo, cada um por si. Que família é essa, hein? Muito bem, meus caros. A senhora McLean afirmou que Evelyn esteve ausente da casa por um período prolongado em 6 de março, último dia em que John Dick tinha sido visto. Ela ainda acrescentou que 2 dias depois, quando perguntou a Evelyn se algo havia acontecido com John, a filha respondeu que ele não voltaria mais. Outro elemento bastante importante no processo foi Alexandra afirmar que seu marido tinha uma arma e uma faca de açougueiro. A conduta sexual de Evelyn também foi apresentada como selvagem e soube-se que muitos respeitáveis senhores da Hamilton tinham seus nomes na caderneta de clientes habituais da acusada. O julgamento se tornou um espetáculo na cidade, com grandes filas do lado de fora do tribunal, com pessoas tentando conseguir um assento ou pelo menos um vislumbre da viúva negra chegando. Embora muitas evidências fossem circunstanciais, o júri considerou a mulher culpada do assassinato de John Dick, e o juiz sentenciou Evelyn à morte por enforcamento. Após essa decisão, a defesa do caso foi assumida por John J. Robinett, um advogado de Toronto, super qualificado em estratégias defensivas que o tornaram famoso. Robinett recorreu da sentença e no segundo julgamento, em fevereiro de 1947, ele impressionou o júri com a forte possibilidade de Donald McLean ter matado Dick. Como consequência da sua performance, dessa vez o júri considerou Evelyn inocente.
No mês seguinte, em 24 de março de 1947, ela foi julgada pelo assassinato do seu filho Peter. Nesse processo, o advogado Robinette trouxe ao tribunal uma psiquiatra que testemunhou que Evelyn tinha sofrido uma infância traumática, havia sido abusada pelo pai alcoólatra e isso a feria ao ponto de sua mentalidade emocional ser a de uma menina de 13 anos. Possivelmente, com base nisso, o júri a considerou responsável de homicídio culposo. Então, o juiz a condenou à prisão perpétua. Apesar dessa sentença, ela cumpriu apenas 11 anos de detenção no Centro Correcional Feminino de Kingston. Em 1958, ela saiu em liberdade condicional com uma nova identidade. E só para a gente dar um arremate aqui no aspecto jurídico, em 1985 foi-lhe concedido perdão sob a prerrogativa real da misericórdia. Isso significava que ela não tinha mais que se apresentar à polícia ou ao Conselho de Liberdade Condicional e que seu arquivo estava selado para sempre. Algumas pessoas, ao longo dos anos, afirmaram que a viram circulando pela cidade de Hamilton, livre e feliz, usufruindo sua nova vida. Então, abduzidos, em relação aos outros dois envolvidos inicialmente nas denúncias de assassinato, Donald McLean e Bill, temos informações poucas a apresentar a vocês. Mas, resumidamente, Bill, o ex-amante de Evelyn, foi inocentado de todas as acusações. Já Donald, o pai, foi considerado culpado de ser cúmplice de assassinato e condenado a 5 anos de prisão. E pelo desvio de dinheiro lá da empresa Hamilton Street, ele recebeu mais 5 anos de pena. Na época do assassinato, se tornou popular uma canção sinistra, cantada por crianças e adolescentes durante suas brincadeiras e jogos. Seu título é How Could Your Mrs. Dick? Ou Como Você Pôde, Senhora Dick? A letra dela diz o seguinte: você cortou as pernas dele, você cortou os braços dele, você cortou a cabeça dele. Como você pôde, Senhora Dick? Foram muitas as repercussões do assassinato do Torso, tirando Hamilton do anonimato e gerando a produção de várias obras musicais, literárias e cinematográficas sobre a sedutora celebridade criminal da cidade. Dentre várias, podemos citar a música Evelyn Dick, do álbum de 1989 da banda local de punk rock The Forgotten Rebels, a peça teatral How Could Your Mrs. Dick, de 1989, o livro The Torso Murder, The Untold Story of Evelyn Dick, de 2001, onde o autor canadense Brian Vallée foca no julgamento do assassinato e no desaparecimento de Evelyn após ela sair da cadeia. O livro Torso, The Evelyn Dick Case, de 1974, no qual a autora Marjorie Freeman Campbell inseriu fotos chocantes. Também o filme de televisão Torso, The Evelyn Dick Story, de 2002, que sugerem que Evelyn protegeu seus pais, também suspeitos dos assassinatos de seu bebê e marido. O filme seria exibido em 11 de setembro de 2001, mas devido aos ataques terroristas às Torres Gêmeas, que ocorreu nessa data, ele foi adiado para março de 2002. O filme Viúva Negra, de 2005, um musical no ar, que começa com a cabeça decepada, que está prestes a ser queimada, cantando e depois relatando a história de como ela acabou nessa situação. Mesmo que possamos compreender que certos casos criminais se tornam praticamente inesquecíveis e são explorados comercialmente, haja vista o passeio turístico temático oferecido em Londres, onde Jack, o estripador, caçou suas vítimas, algumas iniciativas são questionáveis e controversas, como por exemplo, uma ilha de mercadorias criadas em 2014 por Chris Farias, um artista e designer de Hamilton. Ele produziu camisetas, sacolas e copos com slogans como "O caminho mais rápido para o coração de um homem é através de seu torso" e também "Te amo em pedaços".
A Associação Canadense para a Igualdade criticou o trabalho de Chris Farias, afirmando que frases glorificavam a violência contra os homens. Bem, se depender de algumas pessoas fascinadas pela história de Evelyn Dick, ela jamais será esquecida. Uma dessas fãs é Sarah Farr, que dirige um blog chamado Evelyn Dick Files, e uma página no Facebook, ambos dedicados a oferecer a oportunidade de uma segunda olhada no caso. Ela tem todos os tipos de lembranças de Evelyn, também arquivos repletos de cópias de recortes de jornal, fotos e outros documentos. Tudo sobre o caso de assassinato mais sensacional da história da cidade, com mistérios irritantes que continuam até hoje. O principal deles é: quais foram os reais papéis desempenhados por Evelyn, seu pai e seu amante no assassinato e desmembramento de John Dick? Pois, como vocês devem ter percebido, inexplicavelmente ninguém foi condenado pela morte dele. Ainda segundo Sarah Farr, o fato de viver na cidade de Ontário oferece a ela a oportunidade de ainda hoje reconhecer os locais onde diversos fatos se passaram, criando assim uma sensação de proximidade ao passado. Ela acredita que novas informações ainda podem surgir e, na sua ótica, Evelyn Dick, a viúva negra, a assassina do torso, deve ser vista como vítima da sua própria vida. E para vocês? Ela é vítima da própria vida ou é simplesmente uma assassina que, por alguma razão, escapou da justiça? Espero que tenha apreciado o caso de hoje. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio.